Augusto Machado, mais conhecido como professor de César. A gente vai estar tratando hoje do tema das ciências humanas no Enem 2020, né? Então, as particularidades aí que essa avaliação ela vai trazer sobre a área de conhecimento das ciências humanas, né? Nós vamos navegar um pouquinho aqui nos principais eixos temáticos, nós vamos navegar um pouquinho nas principais habilidades e competências que essa avaliação vai trazer como desafio para a gente aí no próximo Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa avaliação. Primeiro, eu vou trazer um quadro aqui, percentual, né, dos últimos 10 anos. Quais são os temas muito recorrentes? Isso é uma pergunta muito presente aí nos estudantes de ensino médio. O que mais cai na prova do Enem, né, nas provas de ciências humanas do Enem? Pois bem, nos últimos 10 anos, o percentual, né, de eixos temáticos que tem mais sido abordados aí pela prova do Enem tem sido esses aí. Bom, primeiro, na história, né? Então, quando a gente trata da prova de história do Enem, né, isso é até estranho dizer, porque, na verdade, o Enem não tem uma prova de história, tem uma prova de humanidades, mas quando a gente dilacera a prova naquilo que são as questões ligadas à história, o primeiro ponto mais abordado é exatamente um ponto de história do Brasil, né? O segundo reinado, aí, com quase 10,5% de percentual de questões. Se a gente analisar que República Velha, Era Vargas, os governos pós-regime militar, eles formam praticamente aqui 30% da prova, né? Se você colocar aqui a República Populista e o regime militar com mais 8% aproximadamente da prova, então mais ou menos metade da prova, ela vai estar conectada aí com eixos temáticos ligados ao Brasil contemporâneo, né, Brasil de século XX para XXI. Então, isso aí é um tema que é possível de ser abordado com maior ênfase, né? As demais temáticas, elas estão, né, variadas, aí, 4% nas reformas e revoluções, sejam elas revoluções burguesas ou nas revoluções a nível de Brasil, né? A Idade Média, ela aparece com 11% abaixo da Idade Média, e as grandes navegações com 1,3%, então mais ou menos 12% da prova. Então, veja bem que a prova está bem, né, distribuída dentro dos eixos temáticos da história. Na filosofia, acontece um fato interessante, né? A filosofia contemporânea, ela marca aí quase 1/4 da prova. Só que aqui, ó, nós temos temas, ó, Kant, idealismo alemão, escola de Frankfurt e o Nietzsche aparecem aqui com praticamente quase 20% da prova de filosofia. Veja bem, se eu analisar 20 mais 25%, ou seja, eu tenho também mais ou menos metade da prova de filosofia focadas na filosofia contemporânea, né? Na filosofia contemporânea a partir aí do século XIX e XX. Não que a filosofia clássica não seja importante, ela também aparece aqui, ó, com quase 16% da prova, né? Mas a filosofia contemporânea ela tem sido um marco mais presente. Na prova de geografia, a coisa está mais polarizada, né? Então, a gente tem aí a globalização como primeiro eixo, quase 10,1% da prova, né? A urbanização aparece com quase 8% da prova, a questão industrial quase 8% da prova, a geografia agrária quase 8%. Veja bem que a prova de geografia ela está bem dividida aí em seus vários eixos temáticos. E eu chamo a atenção para a prova de sociologia, que, na minha modesta opinião, ela é a mais complexa da prova, ela é a mais difícil, né, dessas 4 disciplinas que serão abordadas aí dentro das humanidades. Olha, veja bem que aqui eu chamo a atenção para esse ponto, a cidadania, que é um ponto que aparece muito na prova de história também, principalmente quando se trata da história brasileira, né? Então, quase 16% da prova são tratados aí, da prova de sociologia, são tratados a partir da relação de cidadania. E essa relação é muito importante também, ó, política, poder e Estado, quase 10%. Né? Se mistura um pouco, por exemplo, com a história, quando se fala das ditaduras no Brasil, quando se fala, por exemplo,
da nova república, da busca pela cidadania. Esse tema aqui, ó, que é abordado por 3,1% da prova, a indústria cultural, aparece também na Escola de Frankfurt, na filosofia contemporânea, né? Então, fiquem muito atentos a essas duas temáticas, porque elas vão aparecer tanto na história quanto na sociologia, né? São temáticas de extrema importância aí dentro da abordagem do Enem. Agora, veja bem, né? Aí vale lembrar uma coisa que é muito, muito, muito importante para nós. Quando a gente trata do Enem, nós não devemos fazer essa pergunta, olha, o que mais cai? Qual é o conteúdo que mais cai? Essa pergunta ela é muito simplista frente à proposta do Exame Nacional do Ensino Médio. Na verdade, o Enem ele é uma avaliação de habilidades e competências. O INEP, quando ele prepara a prova, né, ele não está preocupado com o tema X ou com o tema Y, né? Ele está preocupado com a condição de habilidades e competências que o aluno do ensino médio deve ter para que ele possa atingir de maneira efetiva, né, as áreas do conhecimento que estão destinadas aí ao ensino médio, em particular aqui no nosso caso, a área das ciências humanas. Então, diante disso, a minha abordagem aqui hoje, ela não vai levar em consideração temas, ela vai levar em consideração as habilidades e competências mais cobradas pelo Enem, né, nos últimos anos, e, sobretudo, aquilo que pode chegar para vocês como uma formatação mais complexa, né, aquilo que pode, de alguma forma, provocar algum tipo de desafio para vocês dentro da prova do Enem. Então, vamos lá. Quais são essas habilidades e competências, né, mais cobradas? Até o ano passado, né, então, o que a gente tinha aí como eixos de habilidades e competências mais cobrados pelo Enem? Exatamente esses aí. Identidade e cultura como um eixo muito presente, a questão territorial como também um eixo muito presente, a ideia de Estado e Direito, a concepção de tecnologia e as suas relações complementares, cidadania e democracia, e a geografia política, sobretudo com a questão agrária, né, a questão da terra e da sustentabilidade. Esses são eixos muito presentes dentro da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, até o ano passado, por quê? Porque a gente teve uma mudança aí, né, na Base Nacional Curricular Comum, e as habilidades, elas mudaram um pouco, né? A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, né? Então, dentro de cada um desses eixos, a gente tem especificidades, né? Então, vamos tratar um pouco dessas especificidades agora. A ideia da identidade da cultura. Olha, quais são os temas que a gente pode, de alguma forma, pensar que serão abordados a partir desse tipo, né, de eixo, desse tipo de habilidade aí que a gente precisa ter. Olha, aqui dentro, em se tratando de humanidades, né, em se tratando sobretudo da história, quando a gente fala da identidade da cultura, sobretudo a gente tem que ter em mente a questão negra e as raízes das matrizes africanas no Brasil, né? Então, aqui, questões ligadas, por exemplo, ao tráfico negreiro, questões ligadas à cultura negra presente dentro da identidade brasileira, questões ligadas, por exemplo, a estrutura religiosa das matrizes africanas trazidas para o Brasil, né? Então, essas questões, elas são presentes demais dentro da prova. Também a questão nativa e a visão eurocêntrica, né? Vale sempre ressaltar que a construção da identidade brasileira, ela começa exatamente com a visão eurocêntrica, quando no nosso processo colonizador, né? Processo colonizador esse que estava amparado ali pela Idade Moderna, pelo Estado absolutista europeu, e pela maneira como esse Estado absolutista, ele conduz os processos colonizadores. Ao mesmo tempo, os movimentos culturais também aparecem aqui. E aí você pode entender movimento cultural com uma multiplicidade enorme, né? Eles podem ser religiosos, eles podem ser ritos de passagem, eles podem ser movimentos de amplas esferas. Já teve questão aí falando sobre quadrilha, já teve questão falando sobre Bumba Meu Boi, já teve questão falando, né, sobre pastoreio. Então, a ideia da multiplicidade cultural aqui, ou dos movimentos culturais, ela é muito ampla, né? Questões, por exemplo, que tratam do barroco em Minas Gerais, a partir, por exemplo,
da perspectiva do outro. São questões que estão ligadas aí a essa estrutura da identidade e da cultura. Outro ponto importante, a questão da identidade, da desidentidade filosófica. Olha, a abordagem aqui ela é feita a partir dos princípios, por exemplo, da ética, né? Então, quando a gente analisa a escola filosófica clássica, né? Platão, Aristóteles, a base da ética ocidental está ali, né? A mistura dessa filosofia clássica, por exemplo, com a filosofia medieval, a maneira como se estrutura, por exemplo, o modus vivendi da Europa medieval, que vai dar origem ao nosso modus vivendi aqui a partir da colonização. Então, tudo isso está ligado aí a esse eixo da identidade e da cultura. E, claro, né, a construção da identidade cultural e as suas demandas. Então, sempre vai aparecer, por exemplo, uma questãozinha lá sobre patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico, se não parte da construção da nossa identidade cultural? Né? A maneira como a gente vai vivenciar as estruturas dos nossos modos vivendi, né? Isso aí tudo está ligado à nossa identidade cultural. Festas, por exemplo, religiosas, né? Natal, por exemplo, né? O Natal como uma utopia burguesa. Então, tudo isso aí aparece dentro da estrutura desse eixo que a gente identifica como identidade e cultura. Então, seguramente, uma parte da sua avaliação do Enem vai trazer algum tipo de perspectiva ligada à identidade e cultura. Outro eixo temático importantíssimo, né? Esses eixos, vale lembrar, eles não estão em escala de maior ou de menor importância, eles têm uma equiparação à importância aí, né? O eixo do território, aqui a geografia cai matando, né? Também, por força, né? Além da história, é claro, né? Bom, primeira lógica que a gente pensa ao tratar do território, né? A gente pensa na questão da ocupação da terra e na relação de poder que essa ocupação estabelece. Então, aqui até a história antiga cabe. Por exemplo, se você vai falar de Roma, e você vai falar, por exemplo, dos patrícios, o que definia o patrício, o poder político dele? O fato de ele possuir terras. Né? A questão da democracia na Grécia Antiga, né? No primeiro ponto de Atenas, né? Os grupos que brigam pela relação de poder são grupos que dominam terras férteis. Né? A Idade Média, por exemplo, e a nobreza, o que definia a nobreza? Exatamente o possuimento da terra. Então, efetivamente, a ocupação da terra, ela acaba estabelecendo uma relação de poder. E na história do Brasil, isso é extremamente presente. Extremamente presente. Né? O Brasil colonial, por exemplo, ele define as suas aristocracias a partir exatamente da ocupação da terra. Né? Então, por exemplo, o senhor de engenho, ele nada mais é do que um homem branco que recebe a concessão do Estado português para explorar o território. Né? Então, essa lógica das relações de poder a partir da ocupação da terra, ela é extremamente presente dentro da avaliação do Enem. Outro ponto extremamente presente é o ponto das migrações e das ocupações. Né? Então, aqui a gama de possibilidades, ela também é bastante intensa. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a questão migratória, que pode ser vista de forma contemporânea ou não. Né? Contemporaneamente, por exemplo, as migrações elas estão muito ligadas a guerras, as relações de conflitos, por exemplo, sejam eles conflitos étnicos, sejam eles conflitos, né, territoriais, não importa, mas essa relação de conflitos ela é muito presente. Trazendo um pouco para a história do Brasil, por exemplo, quando no século XIX nós abrimos para a possibilidade da migração europeia, né, a vinda do europeu como uma forma até de, entre aspas, embranquecimento da raça brasileira, isso tudo está ligado, inclusive, aí, a essa questão territorial. Ou mesmo quando você fala do Brasil mais contemporâneo, né, o Brasil, por exemplo, da era JK, o Brasil da borracha, onde você tem deslocamentos populacionais, né, do Nordeste para o Norte do país, ou para o Sudeste do país, por exemplo. Então, as ocupações territoriais, as questões que estão ligadas aí, que estão ligadas à ocupação da terra e com relação de poder, elas estão ligadas ao território. E é claro, né, galera,
Não podemos deixar de falar da questão nativa, né? A população nativa, os povos nativos, e a maneira como eles foram expulsos do seu território, não só na colonização brasileira, mas na colonização latino-americana como um todo, e, claro, na colonização da América do Norte, por exemplo. Então, é um eixo temático importante aí dentro dessa habilidade de se entender a ocupação territorial. A terra aqui, ela aparece como elemento ideológico, também a questão cultural envolvida aqui. Aí você mistura um pouco do primeiro tema com o segundo, né? Um pouco da primeira habilidade com a segunda. Então, a ideia, por exemplo, da identidade cultural, ela passa pelo entendimento da terra também como elemento ideológico, né? Elemento ideológico de poder, ou elemento ideológico ligado, por exemplo, às raízes ou às matrizes culturais, né? Então, isso está ligado, por exemplo, à vinda dos africanos ao Brasil, né? Então, são temas que são possíveis de serem abordados. Outra questão aqui é a questão das fronteiras, né? A palavra fronteiras, ela ganha uma dimensão bastante significativa aqui, né? Por quê? Aqui você pode ter questões ligadas à formação do Estado Nacional Europeu, por exemplo. Você pode ter questão ligada à formação do próprio território brasileiro, né? Por exemplo, os movimentos que tentaram, de alguma forma, provocar separatismos no Brasil, Confederação do Equador, né? O movimento da conjura mineira, da conjura baiana, por exemplo. Então, a ideia de você estabelecer fronteiras naturais ou artificiais, por exemplo, a ideia de muros, está muito presente aqui, né? O muro de Berlim, ou então os muros sociais que dividem os territórios, por exemplo, nas grandes cidades do mundo afora, né, no Brasil, com muita evidência, né, a região, por exemplo, da favela ou das comunidades, como não lugar territorial, né? Então, essas fronteiras, elas podem aparecer também como eixos temáticos aqui. E, mais uma vez, a ideia de identidade cultural, né? Por quê? Porque não dá para falar de território, né? Ninguém é brasileiro apenas porque nasce no Brasil, né? O território define uma parte da nossa identidade, mas ele sozinho não define tudo. Então, eu preciso também pensar que o território está mesclado à questão da identidade cultural, né? A questão da identidade dos povos como um todo, né? Então, quando você vai analisar, por exemplo, a história da Grécia Antiga, o que era ser ateniense, né? O que era ser miletano, o que era ser espartano. Então, havia ali uma identidade territorial e cultural. Então, isso entra, por exemplo, nas provas de sociologia, por exemplo, né? Próxima temática, muito importante, aí, né? Próxima habilidade, muito significativa, é a ideia de Estado e direito, né? Então, a concepção de Estado e direito, ela traz para nós também, né, uma concepção importantíssima dentro da prova. Primeiro, a formação da própria ideia de Estado, né? Então, quando a gente vai definir, por exemplo, o Estado absolutista, o Estado liberal, as relações de direito dentro desse Estado, né? Então, aqui entram, por exemplo, os teóricos do absolutismo, os teóricos contratualistas na prova de filosofia. Maquiavel vai cair com certeza, né? Maquiavel, ou, né, ou Thomas Hobbes, ou Jean-Jacques Rousseau, são figuras aí dentro da filosofia que acabam definindo o papel do Estado, né? E, sobretudo, o papel desse Estado na definição das identidades, né? Então, a ideia, por exemplo, de brasilidade que vai surgir no Brasil pós-independência, mais particularmente no segundo reinado, né? Então, temos que ficar muito atentos a isso e a maneira como que essa consolidação da ideia de Estado, ela gera, inclusive, conflitos, né? Vamos pensar, por exemplo, num conflito mais contemporâneo, né? Os bascos, na Espanha, que buscam aí o seu processo, né, de separatismo. Aqui tem a ver com identidade de Estado, aqui tem a ver com identidade de território, com identidade cultural, né? A questão da Irlanda, por exemplo, ou mesmo a questão palestina no Oriente Médio. Então, tudo isso entra dentro dessa concepção aqui, ó. A consolidação do direito como construção humana. Quem não se lembra lá do ensino fundamental, quando você estudou lá o
Código de Hammurabi, né? Bom, por que as sociedades precisam se consolidar a partir de leis? Isso é uma premissa sociológica, né? Está na questão da sociologia. Então, a consolidação do direito como a construção humana passa pela ideia de que o ser humano não habita o caos, né? Então ele precisa da ordem de alguma forma. Então entra naquela primeira temática, por exemplo, da filosofia, né? O que é o mito, o que é a filosofia, como que o mito atendia demandas, por exemplo, das questões sociais, como ele atendia a demanda de organizador social das primeiras sociedades ali, né, na Grécia Antiga. Então, essa lógica da transição, por exemplo, de sociedades que eram ágrafas, né, que eram ligadas ao misticismo, para sociedades que estavam ligadas, por exemplo, a leis escritas, né, o caso, por exemplo, da Europa medieval entre a Alta e a Baixa Idade Média. O que é a Europa medieval da Alta Idade Média, né, onde você tem ali um direito consuetudinário, baseado nas tradições, nos costumes? O que vai ser a Europa da Baixa Idade Média com as leis escritas? E mesmo no mundo contemporâneo, né? A nossa sociedade, por exemplo, o que foram as cartas constitucionais para o Brasil, como que essas cartas constitucionais, elas atenderam demandas de determinados grupos sociais e não de outros. Então, tudo isso está dentro da perspectiva do Estado e do direito. Né? O direito como construção dialética, histórica e social, né? Vale sempre lembrar que o direito, ele é fruto da ordem social, ele é fruto das necessidades e das demandas de um povo em um determinado tempo, né? Então, o direito ele acaba sendo necessariamente uma construção dialética. Então, entender as leis de um determinado momento, entender as leis de outro determinado momento, entender como que se estabelecem, por exemplo, cartas constitucionais e qual que é a implicação dessas cartas constitucionais dentro das estruturas sociais e históricas, né? Então, isso aí passa necessariamente pelo entendimento da ideia de Estado de Direito. E muito atentos a isso aqui, né? A relação de democracia e poder. Então, aqui a gente vai entender, por exemplo, os movimentos burgueses de século XVII, XVIII, a ideia de direitos humanos, né, muito presente na prova do Enem, né, como que esses direitos eles vão garantindo, por exemplo, o direito para minorias, ou garantindo direitos não existentes anteriormente, né? Aí as minorias que passam a ser atendidas, né? As questões ligadas ao feminismo, as questões ligadas aos movimentos LGBTI+, enfim, eu tenho toda uma sorte de equipamentos aqui, né, que vão ser amparados por essa ideia de democracia e poder. Então, fiquem muito atentos à Carta Constitucional de 88 no Brasil, né, a todo o poder democrático que ela traz, e aos últimos debates políticos no país, né, há grupos que pedem a volta da ditadura, há grupos que defendem a permanência, por exemplo, da democracia e dos direitos humanos. Então, esse debate, essa polarização, ela pode vir também dentro da prova como eixo temático aí. Outro ponto, né, aí já bem abordado, por exemplo, pela prova de geografia, a tecnologia e as suas relações, também muito abordado pela Escola de Frankfurt, na filosofia, né? Então, o papel da tecnologia como identificadora da condição humana, né? Isso aqui, cara, tem redação, né, galera? Então, até a redação ela é passível de cobrar esse tipo de análise aqui. Então, por exemplo, na história, que vai ser muito comum a presença das revoluções industriais e como que elas modificaram, por exemplo, nosso modo de viver, como que elas modificaram, né, as nossas estruturas, né, de produção de riqueza ou mesmo de exploração ou da mão de obra humana ou da própria natureza em si mesma, né? A ideia, por exemplo, da Escola de Frankfurt, quando ela fala da indústria cultural, né? Então, essa perspectiva da tecnologia como a identificadora das nossas relações, das nossas condições, é muito presente também na prova. Claro, as revoluções tecnológicas, né? Então, o advento dos meios de comunicação de massa, ou quando você vai analisar mais proficuamente a própria história humana, a revolução agrícola, por exemplo,
né? Ou a imprensa, por exemplo, no Renascimento, né? São todas revoluções tecnológicas que, de alguma forma, modificaram o nosso modus vivendi e que também vão aparecer aí como, inclusive, relação de poder. Olha só, né? Quando você analisa, por exemplo, o imperialismo do século XIX, você vai ver que, bom, as potências imperialistas, normalmente, elas são potências também de tecnologia bélica, tecnologia produtiva, né? Tecnologia ligada, por exemplo, a setores de produção ou industrial ou agrícola. Então, efetivamente, a ideia, né, da tecnologia está intimamente ligada às relações de poder. Na geografia, isso aparece muito fortemente no agronegócio, por exemplo, né? Ou aparece muito fortemente, por exemplo, nas relações de produção industrial. Também devemos colocar aqui a ideia da desumanização e da tecnologia e capital, né? O sistema capitalista de produção não se consolida sem o advento das tecnologias produtivas, né? Então, o capital ele está intimamente ligado à questão do desenvolvimento das novas tecnologias. E em que medida que isso é desumanizador? Em que medida que isso é desagregador da própria condição humana, né? Então, aqui muitos eixos podem aparecer, inclusive na escola de Frankfurt, ou mesmo, por exemplo, nas teorias do Karl Marx, ou mesmo nas teorias ligadas às escolas neomarxistas, né? O próprio Bauman, quando ele trabalha, por exemplo, a sociedade líquida, né, ou Zizek, quando ele trabalha as novas formatações, né, de exploração do trabalho. Então, efetivamente, essa lógica da desumanização, da tecnologia e das relações de poder, ela também vai estar muito presente dentro da prova aí das ciências humanas. E, claro, né, uma habilidade que ela está extremamente ligada à prova, a ideia de cidadania e democracia, né? A ideia de cidadania e democracia, ela com certeza vai aparecer, né? Seja pelo fato de que, claro, já que a prova privilegia como tema, né, a história brasileira, principalmente a história contemporânea, é claro que a análise dessa história contemporânea, ela vai se fazer muito presente a partir da perspectiva de cidadania e de democracia dentro desse eixo temático. Então, aqui, ó, como proposta, o papel do direito na construção da cidadania, que está muito presente naquela ideia de Estado de Direito, né, que a gente já abordou, né, mas aqui, sobretudo, na perspectiva das cartas constitucionais brasileiras, né, a própria ideia de cidadania em si mesma, né, como que os grupos, por exemplo, se estabelecem nas relações de poder, como que grupos passam a exigir direitos, né? Aí entra movimento feminista, movimento caras pintadas, né? Movimento das diretas já, por exemplo, são movimentos que já foram abordados na prova e que podem voltar a ser, né? Ou mesmo a luta por direitos de grupos, por exemplo, como os grupos negros nos Estados Unidos, né? Então, o movimento, por exemplo, dos Panteras Negras, o movimento, né, Black Power, e isso pode atingir até vieses culturais, a música da década de 60, né, a geração hippie, como que ela se estruturou dentro daquela lógica ali, né, ou então movimentos mais antigos, por exemplo, os movimentos na França do século XVIII, né, o papel, por exemplo, das mulheres dentro da Revolução Francesa. Então, tudo isso pode ser abordado a partir desse eixo. O perigo dos governos autoritários, totalitaristas e ditatoriais. Opa, olha o nazifascismo entrando aqui com força, né? Então, aqui, a ideia de nazismo, fascismo, ou as suas novas roupagens, né? Isso pode ser abordado aqui, né? O neonazismo, por exemplo, pode ser uma abordagem bastante significativa. Ou mesmo os governos absolutistas europeus, né? Com maior força. A cidadania sempre há caminho, são questões que vão tratar a ideia de que a cidadania não morre nunca, né? E que ela está intimamente ligada à democracia, às relações de poder democrático. Também entram aqui movimentos, né, que podem ser abordados, como, por exemplo, o movimento abolicionista, né? Ou, por exemplo, né, o movimento pelas liberdades democráticas pós-Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso pode entrar aqui. E a ideia de cidadania e poder, né, que está também intimamente ligada a todos esses eixos que a gente já tratou anteriormente. Então, essa é a lógica mais fundamental da ideia de cidadania e poder.
Aqui um tema muito da geografia, né? Ele vai aparecer muito na geografia, né? Um eixo de habilidade muito ligado à geografia, que é a geografia política, terra e sustentabilidade. Aqui a gente já tratou, inclusive, né? Lá na frente, lá quando a gente falou da ideia da terra, né? Agora, a palavra sustentabilidade, ela é muito presente também, né, galera? Então, vamos lembrar que a gente tem abordado esse tema, sobretudo, né, no mundo contemporâneo. Então, o discurso do mundo contemporâneo, por exemplo, nas matrizes energéticas, né, na questão do uso de agrotóxicos, na questão ligada, por exemplo, ao superaquecimento global, né? Então, todas aquelas demandas que estão intimamente ligadas à ideia de sustentabilidade, elas podem aparecer aqui dentro desse eixo temático, dentro dessa perspectiva de habilidade. A terra e a ocupação, os avanços e os retrocessos, então movimentos como, por exemplo, movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, movimento dos levers e diggers da Inglaterra revolucionária do século XVII, por exemplo, né? E, sobretudo, olha uma questão importante aqui, o alimento como sobrevivência humana, né? Então, a produção, por exemplo, agrícola, como é que ela está ligada, por exemplo, à distribuição, à péssima distribuição de riqueza na África, ou na Europa medieval, ou mesmo no mundo antigo, como é que isso estabelece relações de poder, por exemplo, né, dentro dessas sociedades. Então, a ideia de terra e sustentabilidade, ela é extremamente presente também dentro da prova aí, do Enem, ok? Bom, isso são as habilidades que apareceram no Enem e que devem também continuar aparecendo até o ano passado. Só que agora a gente tem uma mudança na nova Base Nacional Curricular Comum, né? E essa nova mudança, ela trouxe para nós 6 novas competências com 32 habilidades aí ligadas às ciências humanas. O que a gente vai fazer agora? Eu vou analisar aquelas que eu considero as mais fundamentais, dando alguns exemplos de questões que já caíram no Enem e que podem trazer essas habilidades, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, vamos lá analisar algumas dessas habilidades e competências, né? Na verdade, 6 competências, 32 habilidades. Não dá tempo da gente analisar todas elas, seria praticamente impossível, a gente demandaria mais de 4 horas para fazer isso, né? Mas a gente pega aqui aquelas que eu considero as mais fundamentais, que podem vir a aparecer aí na prova de vocês, né? Então, olha só, eu tenho uma primeira competência aí, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica, né? Então, aqui, você vai analisar várias fontes que falam sobre determinados, por exemplo, processos políticos e econômicos. Aqui pode ser uma gama enorme, né, de situações. Eu estou trazendo aqui, né, um exemplo do Enem 2016, né? Olha, aqui que a gente tem 3 textos, né? O texto 1, o texto 2, o texto 3 é uma imagem, né? Vale lembrar que o texto de leitura imagética, ele aparece no Enem também, né? O texto 1 do Lobato, né? Do Lobato, né? Embora eles, artistas modernos, se deem como novos percussores de uma arte a sair, nada é mais velho que a arte anormal, né? O Lobato vai tratar aqui, né, da visão mais conservadora dele sobre o modernismo, né? Aqui o texto 2, que é um texto Oswald de Andrade, né? Anita Malfatti, possuidora de uma alta consciência do que faz, vibrante artista, não temeu levantar com seus 50 trabalhos as mais irritadas opiniões e as mais contrariantes hostilidades, né? Vale lembrar que o movimento modernista, ele, né, atingiu o Brasil aí de início do século XX e foi um impacto para os setores conservadores. E aqui uma imagem, né, uma imagem de uma obra da Malfatti, né, que é a obra O Homem Amarelo. E aí o texto, né, os 3 textos e o comando da questão que pede assim: a análise dos documentos apresentados demonstra que o cenário artístico brasileiro no primeiro quartel do século XX era caracterizado pela, né? A resposta correta seria essa: o impacto das novas linguagens estéticas que alteravam o conceito da arte
e abasteciam a busca por uma produção artística nacional. É claro que o aluno mais sagaz, ele bate o olho na imagem, ele bate o olho no texto da Anitta, ele já vai no modernismo, né, evidentemente. Então, voltando para cá, ó, isso é um processo, né, histórico, é um processo cultural, abordado aí como pluralidade de procedimento, e veja bem, analisando diferentes pontos de vista. Se você for na questão, o ponto de vista de Lobato é um, o ponto de vista de Andrade é outro, né? Então, efetivamente, esse tipo de questão, ela vai aparecer para vocês aí, a partir de movimentos culturais, né? Podem ser quaisquer que sejam eles. Aqui tem outros exemplos, eu não vou me deparar com eles, para a gente não deixar de avaliar os demais eixos, né? Mas eu vou disponibilizar esse slide, e depois vocês podem acompanhar. Bom, uma outra competência aqui, ó, analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados e nações, que está dentro daquilo que a gente falou lá, ó, das fronteiras, né, das relações políticas de poder. Vamos para um exemplo aqui, ó, que é o exemplo do Enem 2019, né, que trouxe aí a música Para Todos, do Chico Buarque de Holanda. Veja bem que ele está falando aqui exatamente da relação de fronteira. Fronteira, ela pode ser uma fronteira cultural, ela pode ser uma fronteira histórica, ela pode ser uma fronteira nacional, não importa, né? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Da música aí Para Todos, né, do álbum de mesmo nome. Característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico, isso é uma questão de geografia, né? Bom, população relativa, migração interna, taxa de mortalidade, claro que é a migração interna, né? Se você analisar a história do Brasil, vai ver que a migração interna ela foi muito presente desde o momento do ouro, né, até o Brasil aí de século XX para XXI. A gente tem um processo de migração interna. Olha, isso tem tudo a ver, né, com as dinâmicas das populações. Olha essa habilidade aqui, ó, analisar e caracterizar as dinâmicas das populações. Então, aqui pode vir questão, por exemplo, de migração contemporânea, pode ser uma festa aqui do ponto de vista migratório. Também eu coloquei algumas outras questões, depois vocês analisem em particular. Outra competência, analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza, produção, distribuição e consumo e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. Aqui pode entrar a questão do consumismo, aqui pode entrar a questão ligada, por exemplo, né, ao meio ambiente, enfim. Estou trazendo aqui uma questão do Enem 2009, olha só, que questão muito, né, grotesca até assim da geografia. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado a areia, brita e água. A areia normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais, olha a habilidade aqui, gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais ou descarte indiscriminado desse material. Bom, benefício ambiental gerado na proposta nova de redução, né, a tentativa de reverter o quadro foi proposta pela utilização de concreto reciclado moído, a nova formatação de concreto, né? Então, é um benefício ambiental gerado nessa proposta a partir da redução da extração da brita, seria a resposta correta. É uma questão chapada da geografia, mas que atende à demanda exatamente dessa competência e dessa habilidade, se entender esse mundo aí contemporâneo e as suas novas tendências. Outra competência, analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. Aqui vai chover o quê? Trabalho escravo, vai chover o quê? Revolução industrial, né? Então, nessa competência aqui, ó, que vocês vão ter é basicamente isso aí, ó. Olha essa questão aí, salvo engano, em 2018, a segunda revolução industrial, no final do século XIX, início do XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada ao quê? Bom, claro, né, técnica de produção fordista, fordismo, produção em série, produção em massa,
tudo a ver com essa relação aqui, ó, relações de produção, capital e trabalho, né? Vamos pegar só um outro exemplo aqui, ó. O Ministério do Trabalho e Emprego, Enem 19, realizou 248 ações fiscais e gastou um total de 1.590 trabalhadores da situação análoga de escravo em 14 em todo o país. A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas às de escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão. Quem vai falar dessas parcerias? A estratégia defendida no texto para reduzir o problema social... Reduzir o problema social apontado consiste em articular os órgãos públicos, né? Então, a ideia aqui de que o Estado ele está ligado, inclusive, a essa ideia, né, da relação de trabalho, essa relação efetiva aí dos órgãos públicos para combater o trabalho escravo no Brasil. Outra competência, identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os direitos humanos. A questão da cidadania e da democracia entra aqui, e sobretudo os direitos humanos, né? Então, olha só, num país que conviveu com o trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. Olha só, uma questão sobre o trabalho escravo. Objeto da legislação recente, o enfrentamento do problema do trabalho escravo resultou na ampliação dos direitos sociais, né? Aqui vai tratar da questão do trabalho, por exemplo, caseiro. Aqui você pode ter questões ligadas a grupos que buscam, por exemplo, né, um lugar de cidadania, a direitos feministas, enfim, eu tenho aqui questões que podem variar em vários âmbitos, né? Outra questão interessante aqui, ó, ainda sobre essa competência, Enem 18, o anúncio publicitário da década de 40 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Então, olha só, aqui o anúncio, né, a saúde da mulher, né, se não fosse doentia, é um anúncio completamente machista, né? Então, aqui, ó, o estereótipo da mulher era esse, né, a fragilidade física, a necessidade da aceitação nesse lugar, né, do sexo frágil. Tudo a ver com essa ideia de formas de injustiça, preconceito, violência. Então, a violência contra a mulher, contra o menor, a homofobia, por exemplo, no Brasil, o racismo, pode tudo entrar aqui dentro dessa competência. Tá bom, galera? Outra competência, participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições, fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e do seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, né? Aqui vai entrar em cena o debate político. Por exemplo, as tendências políticas no Brasil vão aparecer muito nesse eixo, né, nessa competência aqui. Então, as bipolarizações do Brasil, aqui um exemplo de uma, a bipolarização ali do período democrático, populista no Brasil, entre a UDN, né, e os grupos de esquerda, a UDN liberal, os grupos de esquerda, a polarização entre PT e PSDB, por exemplo, na década de 90 e anos 2000 vai aparecer. Talvez até apareça a polarização, a bipolarização mais recente na história brasileira, que eu acho um pouco difícil, mas talvez apareça. Né? Então, aqui é uma questão que ela mostra exatamente essa bipolarização. Entender os dois lados, entender criticamente as duas posições políticas. Né? Então, do ponto de vista da filosofia, isso pode aparecer, por exemplo, com Platão e Aristóteles, pode aparecer com os marxistas e com os hegelianos. Então, há uma múltipla possibilidade aqui nesse tipo de questão. Essa questão em particular, ela mostra as tendências liberais da UDN, as tendências esquerdistas aí da Central Geral dos Trabalhadores, da CGT, e o comando diz assim, nos anos 60, eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político como democracia e reforma. Se para os setores aglutinados em torno da UDN as reformas deveriam assegurar o livre mercado para aqueles organizados no CGT, elas deveriam resultar em limitação da propriedade privada. Vamos lembrar que a CGT era ligada, né, às centrais sindicais, era ligada aí aos movimentos de esquerda no Brasil da década de 60, né, e que, obviamente, pautavam-se em diminuir a propriedade privada com maior força. Né? Aqui, ó, uma questão mais longínqua um pouco, né? Fala um pouco da questão portuguesa, da presença portuguesa no Brasil e da rebelião luso-brasileira em Pernambuco, né, ocorrida lá no século XVII. Então, a lógica aqui de uma rebelião no século XVII
não necessariamente uma lógica popular, mas para mostrar que havia entraves dentro da história brasileira. Isso é uma questão que ela mostra exatamente a polarização, né? Desencadeamento da revolta na América Portuguesa seiscentista foi resultado do quê? Do interesse econômico dos senhores de engenho, né? Então, há muitos senhores de engenho descontentes, por exemplo, com o modelo extremamente protecionista do Estado português no Brasil, né? Então eles passam a questionar esse Estado de controle. Enfim, então a lógica acaba sendo essa. Bom, estou deixando aqui alguns endereços importantes, né, para quem quiser pegar questões, quem quiser analisar, por exemplo, esses eixos temáticos, né, um endereço aí do INEP, ou então sites que podem auxiliar na resolução de questões a nível Enem, ok, galera? Bom, lembrando que a gente passou muito rapidamente pelos eixos de habilidades e competências, mas o foco deve ser esse, né? A prova do Enem, ela não deve estar focada a partir de temas, mas de habilidades que eu posso dominar dentro dos temas, né? Então, a tônica do cenário do Enem acaba sendo essa aí, ok? Vou agradecer vocês pela atenção, com um ponto final aqui, com uma pequena frase da cantora Joan Baez, quando ela coloca para nós assim: você não consegue escolher como você vai morrer ou quando, né? Não dá para a gente escolher não morrer. Você consegue apenas decidir como vai viver, e é agora, né? Uma frase um tanto quanto existencialista aí, né? O existencialismo de Jean-Paul Sartre. Estamos condenados a nossa liberdade, né? De maneira efetiva. Então é isso, a gente vai encerrando aqui a nossa participação, deixando aquelas dicas que eu deixei inicialmente para vocês, né? Assim, a prova do Enem, ela é uma prova de desgaste, né? Uma prova extensa demais. Então, a primeira lógica que a gente tem que levar em consideração é isso, né? Então, haverão sempre, a prova ela não é fácil ou difícil, o INEP sempre prima pela ideia de 25% das questões em nível difícil, 25% das questões em nível fácil, 50% das questões em nível médio, né? Então ela não vai te oferecer nada mais do que você possa dar, né, a partir das suas habilidades e competências do ensino médio. Então fiquem com isso na cabeça e lembrem-se das habilidades e competências que a gente tratou aqui com maior força, ok? Eu deixo aqui o meu abraço, meu boa sorte a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus. Estou encerrando aqui agora a nossa aula, ok? Muito obrigado.